Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o projeto Pega Visão. Realização Teia Cultural. Agora, na segunda parte do vídeo, começaremos apresentando alguns patrimônios culturais do subúrbio do Rio de Janeiro. Patrimônios culturais da Zona Norte. A Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro possui 87 bairros e, de acordo com o Sebrae, é a área mais populosa da cidade, compreendendo cerca de 42% da população, segundo o IBGE 2010. Este território tem forte influência na cultura carioca, principalmente no carnaval, pois é lá que está a maioria das grandes escolas de samba, como Mangueira, Unidos da Tijuca, Império Serrano e Portela. Além disso, abriga pontos turísticos usados para entretenimento, como o Estádio Maracanã e o Viaduto de Madureira. Veja alguns patrimônios culturais da Zona Norte. O Museu de Imagens do Inconsciente localiza-se no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, Rua Ramiro Magalhães, 521, no Engenho de Dentro. As 300.000 obras pertencentes ao acervo do museu foram produzidas por pacientes que frequentavam os ateliês de pintura e modelagem da seção de terapêutica ocupacional, organizada por Nise da Silveira, no extinto Centro Psiquiátrico Pedro II. Este patrimônio foi tombado pelo IPHAN em 2005 e pelo IRPH através do Decreto número 14.947, do dia 3 de julho de 1996. Também temos a Feirinha da Pavuna. A Feirinha da Pavuna, tema de uma canção de Jovelina Pérola Negra, acontece há mais de 50 anos e foi oficialmente declarada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de Janeiro em 2014, através da Lei nº 5.787/2014. A feira é considerada um grande mercado popular a céu aberto, e seu reconhecimento se deu pela variedade de produtos e pelo preço acessível. Imóvel Cacique de Ramos. Através do Decreto número 31.565, de 11 de dezembro de 2009, o imóvel situado na Rua Uranos, número 1326, em Olaria, que abriga o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos, foi tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro devido à importância do Grêmio na música e na cultura carnavalesca e popular do Rio de Janeiro. O local é visto como o templo sagrado do samba, sendo um dos principais pontos de encontro dos maiores músicos e sambistas do Brasil. Outro lugar é o Baile Charme de Madureira. O Baile Charme de Madureira, que acontece embaixo do viaduto Negrão de Lima, atrai moradores da Zona Norte e outras regiões todo sábado para colocarem seus passos de charme em dia. O evento é uma referência para o cenário da Black Music na cidade e foi declarado Patrimônio Cultural Carioca de Natureza Imaterial em 2013, através do Decreto número 36.803. O Clube Renascença é conhecido por ser um reduto do samba e da resistência da cultura afro-brasileira. Inaugurado em 1951, por conta de uma situação de preconceito racial, o clube foi tombado pelo IRPH em 7 de junho de 2000, através da Lei nº 3.033. O clube abriga uma das grandes rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro, o Samba do Trabalhador. Criado por Moacir Luz e seus colegas em 2005, o samba está presente no cadastro das rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Para finalizar os patrimônios da Zona Norte, temos o Teatro Armando Gonzaga, localizado em Marechal Hermes. Constituído em 1950, na Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias, o Teatro Armando Gonzaga recebeu seu tombamento definitivo em 1989, após o tombamento provisório em 1978, cujo número do processo é E03 38.238.78. Com capacidade de 300 lugares, é um típico exemplar da arquitetura moderna. Diz aí, já conhecia esses patrimônios da Zona Norte? Conhece outros que não foram citados aqui?
Nos conte nos comentários. Fontes: Diário do Rio, Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, INEPAC, AI Patrimônio, Mapa de Cultura, Multirio, Prefeitura do Rio de Janeiro e Rio On Watch. Patrimônios culturais da Zona Oeste. A Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro possui 40 bairros e é a segunda região mais populosa da cidade. De acordo com o SEBRAE, a partir de dados do IETS e do IBGE 2010, possui 2.371.135 habitantes. Este território compreende tanto espaços mais elitizados, como a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, quanto mais periféricos, como Santa Cruz e Guaratiba. Veja alguns patrimônios culturais da Zona Oeste. 802 obras de Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário foi um artista plástico considerado como louco e internado em uma clínica em Jacarepaguá, que atualmente é chamada Colônia Juliano Moreira. Seus trabalhos excepcionais são reconhecidos hoje como um grande patrimônio cultural devido à sua genialidade de expressar o sentimento mais profundo da vida em suas obras. O processo E18/000-874/92 representa o tombamento provisório de 802 peças que hoje integram o acervo do Museu da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. O tombamento definitivo pelo INEPAC ocorreu 2 anos depois, em 1994. Temos também o Sítio Roberto Burle Marx. O sítio, localizado em Barra de Guaratiba e construído pelo paisagista Burle Marx, é uma unidade especial do IPHAN desde 1985. O sítio local está aberto para visitação e oferece uma programação de diversos eventos culturais, como concertos musicais, sessões de pintura e palestras, e abriga uma coleção com mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, além de um acervo museológico de mais de 3.000 itens. O patrimônio foi inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em agosto de 2003, cujo número do processo é 1131-T-1984. Outro espaço é a Casa do Pontal, localizada no Recreio dos Bandeirantes. O museu reúne obras com a temática da arte popular brasileira, contendo 8.000 esculturas e modelagens feitas por 200 artistas populares de todas as regiões do Brasil. O museu conta com obras representativas das distintas culturas rurais e urbanas do país, dividida por temas como atividades cotidianas, festivais, imaginárias e religiosas. O museu foi tombado pelo IRPH, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, em 12 de dezembro de 1991, através do Decreto número 10.754. Cine Palácio Campo Grande. Localizado na rua Augusto de Vasconcelos, em Campo Grande, o Cine Palácio inaugurou em 1962 e conquistou o público, pois se localizava em um local estratégico no bairro e exibia inúmeros filmes de vários gêneros. O cinema encerrou suas atividades em 1990 e foi tombado provisoriamente pelo IRPH, através do Decreto número 9.862-A, de 28 de novembro de 1990. Atualmente, neste prédio funciona uma igreja evangélica universal. O Cine Teatro Realengo, localizado na rua General Sesefredo, foi tombado pelo IRPH através do Decreto número 21.252/2002 e da Lei número 3.638/2003. Inaugurado aproximadamente em 1938, de acordo com o Guia do Patrimônio Cultural Carioca, de 2014, o cinema era um referencial de atividades culturais e recreativas no território. Há uma escassez de dados sobre a sua história, mas sabe-se que atualmente o espaço do Cine Teatro abriga uma igreja. Houve algumas tentativas de reativar o bem cultural por moradores da região, porém sem sucesso. Também temos os grupos de bate-bola registrados da Zona Oeste. Os grupos denominados bate-bolas
foram declarados Patrimônio Cultural Carioca em 2012 pela Prefeitura do Rio de Janeiro através do Decreto número 35.134. A Secretaria Municipal de Cultura, a fim de mapear essas manifestações, realizou um cadastro e entregou o certificado a cada um dos 400 grupos de bate-bolas que se inscreveram, e dentre eles, mais de 200 são da zona oeste da cidade, de acordo com a lista de presença da cerimônia realizada no dia 9 de abril de 2022, na Arena Carioca Fernando Torres. Diz aí, já conhecia esses patrimônios da Zona Oeste? Conhece outros que não foram citados aqui? Nos conte nos comentários. Fontes: Encontro 2010, INEPAC, Ai Patrimônio, Mapa da Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro, Sebrae, Sulacap News e Guia do Patrimônio Cultural Carioca, Bens Tombados 2014. Patrimônios Culturais da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense compreende 13 municípios e possui aproximadamente 3,7 milhões de habitantes, segundo o IBGE 2010, sendo Duque de Caxias o município mais populoso do território, seguido de Nova Iguaçu. Pertencente à região metropolitana do Rio de Janeiro, o território se divide em Baixada 1 e 2. Os moradores desta região vêm se afirmando nos últimos anos, buscando fugir do preconceito e do estigma de ser um local dormitório, marcado pela mídia como uma região violenta. Porém, ainda hoje, muitas pessoas da Baixada se deslocam de seu território em busca de emprego e opções de entretenimento. Veja alguns patrimônios culturais da Baixada Fluminense. Terreiro da Golmeia. Estabelecido na década de 50 pelo babalorixá Joãozinho da Golmeia, enredo da Acadêmicos da Grande Rio em 2020, o Terreiro da Golmeia, localizado no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, foi um importante símbolo da prática religiosa afro-brasileira no município. O terreiro foi tombado provisoriamente pelo INEPAC em 2021, através da Lei nº 9.251/21, de 23 de abril. Com a morte do babalorixá em 1971, o terreiro passou a ser comandado por uma de suas filhas de santo. No entanto, encerrou suas atividades em 1980. Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Fundada em 1948, a Beija-Flor nasceu como um bloco de carnaval e somente em 1953 foi inscrita como uma escola de samba. Localizada em Nilópolis, a escola de samba representa a região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No seu primeiro desfile, em 1954, foi campeã passando para o Grupo 1. Em 2022, a Beija-Flor foi declarada Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro através da Lei nº 9.637, de 7 de abril. Ainda neste ano, a escola de samba foi incluída enquanto data comemorativa no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, comemorando assim, anualmente, em 26 de dezembro, o Dia Estadual do Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Um shopping a céu aberto, a Feira de Domingo de Caxias, localizada no centro da cidade, possui 2,5 km de extensão. Inspirada na cultura nordestina, a feira conta com várias barracas de diversos itens que vão desde comida a vestiário. Há indícios que tenha iniciado com a chegada do trem na cidade, na década de 20, e depois se difundido com a vinda dos nordestinos a partir de 1940. A feira foi declarada Patrimônio Cultural do município de Caxias em 29 de dezembro de 2010, através da Lei nº 2.366. Esta ação é importante como reconhecimento de seu valor histórico e funciona como um impeditivo caso haja tentativa de apagamento ou mudança de seu local de realização. A Casa de Candomblé, fundada pela baiana Mãe Aninha de Xangô, aproximadamente em 1896, localizou-se aqui no Rio de Janeiro, inicialmente na Pedra do Sal, no centro da cidade. Depois de passar por alguns endereços, fez sua rua Flores Bela, em Coelho da Rocha, na cidade de São João de Meriti, sua localização. O tombamento provisório pelo INEPAC foi realizado em 2016, através do processo E18.001.305/2016.
É considerado um dos primeiros terreiros de candomblé do Rio de Janeiro e foi o primeiro tombado pelo Estado. Temos também a Fábrica do Conhecimento. A antiga fábrica têxtil Brasil Industrial, inaugurada entre 1974 e 1976 em Paracambi, foi de grande importância no crescimento cultural e econômico do território, sendo a maior fábrica de tecidos do Brasil na era imperial. Em 1985, ocorre o tombamento provisório da fábrica pelo INEPAC, através do processo E18.300.031.84. Em 2001, o local foi comprado pela prefeitura e passou a ser um espaço referência de cultura e educação, passando a ser conhecida pela população como Fábrica do Conhecimento. Hoje, neste espaço, ocorrem aulas de dança e teatro através da Escola Vila Lobos, além das instituições de ensino CEDERJ, FAETEC e FRJ. Diz aí, já conhecia esses patrimônios da Baixada Fluminense? Conhece outros que não foram citados aqui? Nos conte nos comentários. Fontes: Alerj, Beija-Flor, Câmara Municipal de Duque de Caxias, Diário do Rio, INEPAC, SEBRAE, TV Rio Sul. Apresentamos até aqui alguns patrimônios culturais do subúrbio carioca. E uma pergunta que fica é: como será que está a preservação desses patrimônios? Na imagem que vemos agora, a pergunta: deixar ruir o que não podem demolir? A frase contida nessa foto, retirada do site História Hoje, representa o descaso com que muitos patrimônios históricos e culturais são tratados cotidianamente. O cartaz foi exposto em um conjunto arquitetônico histórico em Lisboa, Portugal, em protesto ao descaso com a manutenção e preservação do espaço. Apesar do caso ter ocorrido em Portugal, aqui no Brasil não é diferente e muitos espaços sofrem com essa mesma situação, de modo que ainda se faz necessário a reivindicação pela atenção e cuidado com os patrimônios culturais do território, bens de grande valor histórico e social. O descaso e a falta de priorização das autoridades e as dificuldades de financiamento são, sem dúvida, alguns dos maiores desafios para a preservação do patrimônio cultural. Daniel Sampaio, ativista de patrimônio e fundador da página do Instagram Rio Antigo, em artigo na Veja Rio, ressalta a situação de calamidade e abandono dos bens culturais da cidade do Rio de Janeiro. Vemos esse tipo de descaso acontecendo bem próximo de nós, com alguns patrimônios culturais do Rio de Janeiro, como é o caso do Cine Teatro Realengo e do Cine Palácio Campo Grande, mencionados no post sobre patrimônios culturais da Zona Oeste. Ambos sofreram com a falta de priorização governamental e com a dificuldade de financiamento, ocasionando no desativamento desses espaços e apagamento da importância histórico-cultural desses bens, que deixaram de cumprir com a função de ser um equipamento de arte, cultura e educação para a população, contendo atualmente nesses locais o funcionamento de igrejas evangélicas. De acordo com matéria da Band News 2022, a partir de um levantamento da Ancine, IBGE e Instituto Pereira Passos, mais de 1 milhão de cariocas moram em regiões sem salas de cinema. A concentração desses espaços está localizada na Barra da Tijuca e da Zona Sul, enquanto em Guaratiba e Santa Cruz, Ramos e Penha, por exemplo, consta pouca ou nenhuma sala de cinema. Com a concentração de cinemas e teatros na Zona Sul, Barra e região central da cidade, o acesso à cultura, lazer e entretenimento acaba se tornando mais difícil para moradores do subúrbio, quando desejam participar dessas atividades culturais e precisam se deslocar para longe do seu território. Sabendo que existiam espaços como Cine Teatro Realengo e Cine Palácio Campo Grande, que se tornaram pontos de referência para sua região tratando-se de acesso à arte e cultura, são patrimônios tombados e depois foram fechados e abandonados, fica o questionamento. Por que deixar ruir algo que possui estrutura e potencial para contribuir tanto com o desenvolvimento social de um território? Uma das grandes e mais recentes catástrofes decorrentes de descaso com o patrimônio cultural foi o que ocorreu com o Museu Nacional em 2018, que teve 90% do seu acervo incendiado por conta de um curto-circuito causado pelo superaquecimento em um aparelho de ar-condicionado.
Gerenciado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1946, o museu foi tombado em 1983 pelo IPHAN e era considerado o maior museu da história natural e antropológica da América Latina, que abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens. Vale ressaltar que a tragédia poderia ter sido evitada, pois constava em um relatório feito pela equipe do museu que havia diversos problemas de manutenção no local. Além disso, o diretor do patrimônio denunciou a situação de calamidade do espaço em entrevistas, e na época da fatalidade, o museu ainda passava por cortes de verbas feitos pelo governo federal. O maior desafio para o patrimônio cultural é a ignorância da sua importância na formação da identidade do país e da sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico. Augusto Ivan Freitas Pinheiro, arquiteto e urbanista, pós-graduado em planejamento urbano e ex-presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Fontes: Band, BBC, Correio Brasiliense, Governo, História Hoje, Metrópolis, Público, Veja Rio. Maneiras de preservação e conservação dos patrimônios. Assim como muitas questões da nossa sociedade, a conservação de bens tombados e de equipamentos culturais no geral depende do interesse do governo ou de setores privados em determinado bem e/ou região onde está inserido. E como sabemos, historicamente o subúrbio não tem sido o foco dos investimentos e aplicações visando o desenvolvimento social e regional. Existem algumas iniciativas e movimentos para mudar esse cenário, porém, a realidade ainda é de desigualdade e descaso, o que exige atenção e ação dos governantes e da população. A proteção e preservação de patrimônios culturais é de dever do poder público, de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E ainda no artigo 216, parágrafo 1, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. A oficialização de um patrimônio histórico-cultural, seja em forma de tombamento ou registro, é uma importante maneira de reconhecimento. No entanto, não é por si só uma garantia de manutenção e continuação desses bens. Diante disso, depois que um bem se torna patrimônio cultural, o que pode ser feito para preservá-lo? Quando falamos de patrimônios materiais, imagina-se que a salvaguarda seja de sua forma física, porém, pode haver o questionamento de como isso é feito. A respeito de bens imateriais, esta proteção pode ser um pouco mais complexa, já que alguns patrimônios não possuem exatamente uma corporeidade, como os relacionados ao modo em que se produz algo ou tradições populares orais. É preciso que sejam estabelecidas políticas públicas efetivas e contínuas de salvaguarda destinadas a estes bens culturais, para que seja mantido seu funcionamento e valorizada sua importância para a história e cultura brasileira. O financiamento público ou privado, por meio de verba direta ou indireta, é uma das formas de contribuir com a preservação e manutenção dos patrimônios. Também existem aqueles que se organizam de maneira independente ou coletiva, através de parcerias com instituições. Os editais são meios de financiamento por verba direta, iniciativas pontuais que contribuem com essa pauta. Veja a seguir alguns exemplos. Resgatando a História, BNDES 2021. Edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que visava financiar projetos de restauração, conservação ou valorização de patrimônios históricos, materiais e imateriais e de acervos memoriais, por meio de autarquias ou fundações públicas municipais em até 50 milhões. SESEC-RJ, Folia-RJ 2023-2022. Através de um conjunto de 4 editais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
do Rio de Janeiro, financiará a cultura carnavalesca carioca a partir de um investimento de 11,8 milhões com os seguintes editais: Folia de Reis RJ, Bloco nas Ruas RJ, Turmas de Bate-Bolas RJ e Não Deixe o Samba Morrer 2. IFAM. O IFAM lança editais periodicamente e um deles é do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, cujo objetivo é difundir a política de salvaguarda do patrimônio imaterial de modo a proporcionar o envolvimento e a participação da sociedade civil e demais instituições públicas na condução desta política. Sua última edição publicada foi em 2015. Edital 2017 Patrimônio em Foco, INEPAC. Este foi um edital que visava selecionar estudos no campo de patrimônio cultural, como ações práticas e desenvolvimento de políticas inovadoras de fomento à preservação, salvaguarda e valorização do patrimônio cultural fluminense. Fontes: Constituição Federal de 88, Decreto-Lei nº 25.1937 e Lei nº 8.313/1991. Decreto número 29816, de 3 de setembro de 2008. INEPAC, IFAM, Editais do Brasil, SESC-RJ. E agora, para fechar essa pesquisa, vamos falar sobre patrimônios afetivos. Que espaço ou manifestação cultural está guardado na sua memória? Em nosso dia a dia, diante da relação que temos com o território em que moramos, há determinados lugares que se conectam com nossa memória e possuem grande importância para nós e toda a comunidade local. Estes lugares podem ser definidos como patrimônios afetivos, e é sobre isso que iremos falar nesse post. Após explicarmos o que são patrimônios materiais e imateriais, como são registrados e como podem ser mantidos, agora queremos falar sobre aquele espaço ou manifestação que você considera como patrimônio do seu bairro, mesmo que ele não seja registrado de acordo com a legislação, mas que possua um valor afetivo para você, seu bairro e adjacências. Normalmente, partimos de decisões políticas e institucionais para a declaração de um patrimônio, porém, precisamos extrapolar essas questões pré-construídas no momento em que a população se apropriar e reconhecer sua identidade em determinada coisa. Essa é a construção de um patrimônio partindo de um campo subjetivo e imaginário e não de algo concreto e objetivo, afirmam Milena Oliveira e Diego Lemos Ribeiro. Para conhecer um pouco o nosso público, construímos um formulário a fim de traçar características e obter informações sobre o conhecimento dessas pessoas a respeito de patrimônios culturais. A última pergunta tem relação com patrimônios afetivos, onde questionamos se existe algum lugar ou manifestação que as pessoas considerem que seja um patrimônio, mesmo que não tenha um registro ou tombamento. A seguir, veja então 2 patrimônios afetivos que foram citados em nosso formulário. Praça do Skate. A Praça do Skate, localizada em Nova Iguaçu, é considerada a primeira pista de skate da América Latina, inaugurada em 1976. Além de seu valor histórico, a pista de skate se destaca pela característica desportiva e pelas atividades culturais que acontecem, proporcionando lazer aos frequentadores. Neste ano, a Praça do Skate foi revitalizada e reaberta com novos atrativos, como academia da terceira idade, mesas de ping-pong, fute-mesa e brinquedos adaptados para pessoas com deficiência. O espaço, que completou 46 anos, virou tema do documentário Praça do Skate, a primeira pista da América Latina, lançado em 2013 com direção de Paulo China. Outro espaço é a Feira de Acari. Localizada em Acari, comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, a Feira de Acari é uma das mais antigas e conhecidas do Rio de Janeiro, tendo cerca de 50 anos de existência. Realizada aos domingos, a feira possui uma importância cultural e social para os moradores do entorno, que afirmam que a feira é o espelho da comunidade, onde as pessoas se encontram, conversam e são felizes. Apesar de ser reconhecida como um patrimônio pela população, a Feira de Acari ainda não foi declarada como. Porém, há um projeto de lei número 943 de 2021
que visa declarar a Feira de Acari como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E para você, existe algum local ou manifestação no Rio de Janeiro que não seja reconhecido formalmente, mas que considere um patrimônio cultural pela importância e representação que possui para você? Nos conte nos comentários. Fontes: ANF, Mapa da Cultura, artigo de Oliveira, 2018, Prefeitura de Nova Iguaçu e site da Baixada.